No ano de 1889, ocorreu um fato histórico em nosso país, onde temos a transição do modelo monárquico, onde nós saímos de colônia de Portugal para um país considerado república. E em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, um dos principais influentes politicamente naquela época, através de um golpe, declara que o Brasil se torna república e um regime considerado presidencialista, que é o regime que atualmente temos hoje. Mas, por conta disso, através da pressão dos grandes barões do café e do leite, os barões de café localizados no interior de São Paulo e os barões do leite localizados nas Minas Gerais, fizeram sucessivas pressões no atual governo, sendo que o atual presidente, em 1891, ele não aguenta as pressões do cargo e é deposto. E a partir dali, começa-se uma sucessiva troca entre presidentes. E esses presidentes são de São Paulo e de Minas Gerais, decretando um período chamado de República Velha ou República Café com Leite, no qual, de 1981 a 1930, os principais presidentes da época eram ou de São Paulo ou das Minas Gerais, no qual os outros estados tinham pouca participação, tanto política, tanto econômica na época, pois as principais negociações, as principais riquezas, os principais modelos de exportação para outros países vinham ou de São Paulo ou das Minas Gerais. É também neste momento que temos um regime baseado no chamado coronelismo, ou seja, grandes proprietários de terra, principalmente localizados no Nordeste brasileiro, se perpetuavam no poder durante muitos anos e através dos trabalhos, através das trocas de favores feitas pelas camadas populares, em que esses favores eram chamados de voto de cabresto, que grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra exploravam a população naquele momento. E dentro desta República Velha ocorreram diversas reformas, tanto reformas políticas, tanto reformas econômicas, educacionais e etc. Mas, no começo da década de 20 até 1930, um dos principais modelos de vanguarda, tanto político quanto artístico, surge no Brasil por meio de intelectuais e de grandes artistas, como Tarsila do Amaral, que se dá a chamada Semana de Arte Moderna em 1922, onde, através das expressões artísticas e através de outros tipos de expressão, tanto da arte quanto da música naquela época, que também começam as primeiras críticas ao principal modelo político e econômico naquela época. E também um dos principais motivos que se dá o fim da República Velha foi o principal marco econômico que ocorreu nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que fez com que as principais estruturas econômicas sejam destituídas naquela época, onde afetou não só os Estados Unidos, mas também o Brasil, pois o Brasil, naquele momento, era um principal exportador de café para os Estados Unidos. E através desta crise, muitos proprietários de café tiveram que estocar
grandes quantidades, pois o preço do produto caiu e muitos deles queimaram as suas produções, fazendo com que o Brasil entrasse também em uma grave crise econômica, podendo, naquele momento, entrar em uma recessão. Assim, os grandes políticos daquela época começaram a perder força e grandes influências do Rio Grande do Sul, com o Getúlio Vargas, e grandes influências que eram críticas do governo, determinados por Júlio Prestes, através do movimento chamado de Coluna Prestes, começam a denunciar o governo, começam a ser extremamente críticos e fazem com que o principal presidente da época, Washington Luiz, saia do governo e eleições, não de forma direta, pois naquele momento aqueles que tinham direito ao voto eram os membros da política e os membros da elite daquela época, sendo que as camadas populares não tinham direito ao voto. Naquele momento, convocam determinadas eleições. E estas eleições são disputadas em 1930 com Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Através dessas eleições, Júlio Prestes é considerado vencedor, mas após o resultado das eleições, muitos afirmam que Júlio Prestes fez uma espécie de compra daquelas eleições, no qual esta eleição se tornou considerada irregular, onde Prestes é preso e Getúlio Vargas, a partir de 1930, se torna presidente do Brasil e se torna o primeiro presidente a não ser nem paulista e nem mineiro, pois Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul, ou seja, ele era gaúcho. E a partir deste momento, ele começa a desenvolver o seu modelo de governo, começa a desenvolver as suas principais práticas, tanto políticas quanto econômicas naquela época, pelo fato que ele, através também de golpes, fica no governo brasileiro de 1930 até 1945. Essa foi uma pequena aula, uma pequena videoaula sobre um dos principais momentos políticos do Brasil, após a queda da monarquia e início da república, chamada de República Velha. Forte abraço a todos.